Quando falamos em confiança, quando falamos em amor próprio, quando falamos em poder pessoal, quando falamos em coragem, é obrigatório falarmos sobre liderança. Pois é, como assim, Patrícia? O que é que uma coisa tem a ver com outra? Tudo. Nós, quando estamos dentro de uma liderança pessoal, quando estamos verdadeiramente integrados em quem nós somos, em quem nós queremos ser, com coragem, com poder, com autoestima, com confiança, com tudo isto, é porque nós estamos na liderança. Não só a liderança, quando estamos a falar, a liderança não é só para os outros. A liderança começa especialmente em nós. Mesmo aquelas pessoas que desempenham funções de liderança, elas começam por se liderar. Isto é todo um processo de dentro para fora. Eu costumo dizer, se tivermos um ovo e dentro desse ovo houver vida, e eu vier de fora e partir esse ovo, aquela vida que lá está dentro provavelmente vai morrer. Agora, quando aquela vida estiver preparada para nascer, ela vai partir de fora, de dentro para fora e vai nascer vida. Portanto, todos os processos são assim, são de dentro para fora. É preciso nós trabalharmos em nós próprios, nós conseguirmos gerir a nós próprios, nós conseguirmos liderar-nos a nós próprios para depois então expandirmos, para depois então crescermos, para depois então podermos chegar mais longe. E claro, a liderança começa por aqui. Então como Patrícia, como é que eu me posso autoliderar? Como é que eu desenvolvo o líder que há em mim? Porque muitas são as pessoas que nós vemos no dia-a-dia, cabisbaixas, elas vêm em curvas, elas caminham tristes, elas sentem que não têm poder pessoal, elas olham ao espelho e não gostam da imagem que veem, elas vestem roupas que depois não as transformam, não as beneficiam, elas não sentem amor e uma paixão assolapada por elas próprias. Então, como é que nós podemos, se tu és uma dessas pessoas, começar a trabalhar isso desde já? Em primeiro lugar, conhecendo-te. O que é que tu gostas? Quem és tu? Se eu te perguntar quem és tu, se eu dissesse assim, olha, agora diz-me em 10 palavras quem é que tu és, tu consegues? Isto é fácil para ti? Dizer quem és tu? Qual é o teu nível de conhecimento sobre ti próprio? Se tu tiveres que dizer isto em 10 palavras, rapidamente tu consegues fazê-lo? Essas 10 palavras vão ser coisas positivas ou tu vais agarrar naquela listinha privada enorme, gigante, de defeitos que tu tens, de coisas que tu precisas de melhorar, de coisas que tu não fazes bem? A maior parte das pessoas que chega até mim, e quando eu lhes pergunto quem és tu, a pessoa não sabe responder a isto. Então eu pergunto-lhe porquê é que tu te levantas de manhã? Acordas e o que é que te faz movimentar? O que é que te faz seguir caminho quando toda a gente fica parado? Quando as pessoas param, quando as pessoas estagnam e tu continuas, o que é que te movimenta? O que é que gera em ti essa vontade? Essa necessidade de avançar, essa necessidade de ir para a frente? O que é que tu defendes? O que é importante na tua vida? O que é que sem isso tu não vivias, ponto? Por exemplo, vou dar-te aqui um exemplo. Eu não vivo sem família. A minha família para mim é super importante. Portanto, quem sou eu? Cada vez que alguém me pergunta quem és tu, a primeira pergunta que eu dou é: eu sou mãe, sou esposa, sou irmã, sou filha. Entendes? Portanto, esta é a das coisas mais importantes sobre mim. Então, quem és tu? Conheceres-te a ti próprio. Saberes, no mínimo, 10 palavras logo sobre quem é que tu és. Com o que é que tu pesquisas, o que é que tu procuras da tua vida, não é? O que é que te movimenta, o que é que te move, isto é essencial para tu saberes. E quanto mais autoconhecimento, quanto mais tu te conheceres e, claro, conheceres aqui os teus valores, está bem? Estamos constantemente a falar sobre isto porque os valores são efetivamente a base de quem somos. Quanto mais tu conheces os teus valores, mais liderança, mais autoliderança tu tens. Qual é o teu propósito, não é? Qual é o teu propósito? Nós somos seres conjuntos. Nós não nascemos para estar sozinhos. Eu sei que há muitas pessoas que dizem: não tenho importância nenhuma estar sozinha, eu vivo muito bem sozinha, mas não sozinha que mal acompanhada, ou eu tenho o cão e tenho o gato, está tudo certo. Agora, a grande base do ser humano é esta: nós não fomos criados para estar sozinhos. No início, nos primórdios do tempo lá atrás, tínhamos Adão e Eva, um conjunto, ou seja, pessoas lidam com pessoas, pessoas querem pessoas, pessoas procuram pessoas. Portanto, tu também precisas de pessoas na tua vida. Como é que está a tua vida pessoal?
Quando nós falamos de vida pessoal, estamos a falar de vida amorosa, estamos a falar de vida familiar, estamos a falar de vida social. Como é que está a tua vida pessoal? Tu tens relações duradouras? Tu sentes-te bem com esta área da tua vida? Tu tens bons relacionamentos na família? Tu tens uma relação amorosa que te satisfaz? Ou tu não estás numa relação amorosa e também te sentes satisfeito neste momento? Como é que tem sido? As relações amorosas que tu já tiveste, elas foram satisfatórias ou não? Não tiveste ainda até hoje uma relação que tivesse sido satisfatória? Havia sempre qualquer coisa que faltava? Qual é o elo comum nessas situações todas? Pois é, tu próprio és o elo comum em todas as relações que tu tiveste anteriormente. Então, o que é que acontece? O que é que está a acontecer se assim tens? Qual é o teu propósito? Quando tu morreres, não é? Quando chegar o teu dia, que nós não fazemos a mais pequena ideia quando é que é, quando tu fechares os olhos, o que é que tu vais querer que as pessoas digam sobre ti? Quem foste tu? Quem eras tu? No meu caso, quem era a Patrícia? O que é que eu quero que as pessoas digam sobre mim? Como é que eu quero ser lembrada? Como é que eu quero que as pessoas falem de mim? Qual é o teu propósito? Qual é a tua missão? O que é que tu queres transportar aos outros? O que é que tu queres dar aos outros? O que é que tu queres acrescentar aos outros? Como é que tu queres dar aos outros, servir os outros? Como é que tu queres viver isto na tua vida? Não é? Como é que tu manifestas isto na tua própria vida? Quando as coisas te acontecem, sejam elas boas ou más, é indiferente, tu responsabilizas-te por isso. Se tu ainda não estás, por exemplo, nos resultados que tu queres, tu responsabilizas-te por isso. Tu sabes que a responsabilidade é tua. Ou, pelo contrário, tu responsabilizas o governo, a economia, a família, a falta de apoio, a pouca sorte, a falta de saúde. Tu desculpas-te com este tipo de coisas? Fica desde já sabendo que se tu te desculpas com este tipo de coisas, tu não estás num processo de autoliderança. Tu estás a ser liderado por outra pessoa, por outras circunstâncias. Às vezes estás completamente à deriva, sem qualquer espécie de liderança. E então vai ser muito difícil mudares a tua vida. Vai ser muito difícil saíres do ponto onde estás, sem um mentor, sem uma ajuda para o ponto em que tu queres chegar. Porquê? Porque tu não te responsabilizas por aquilo que acontece na tua vida. Ai, Patrícia, como é que eu posso ser responsável por um problema de saúde que aconteceu? Simples. As nossas emoções, elas libertam, transformam-se em doenças. Todas as doenças têm o seu caráter psicossomático. Todas as doenças inicialmente formaram-se num pensamento que tu alimentaste, que te causou uma emoção e que tu viveste e que imprimiste no teu corpo, como se estivesses a tatuar. E foi isso que te fez adoecer. Portanto, se continuas a tratar, por exemplo, um problema de saúde, só a sintomatologia, só o que é que está a acontecer, os sintomas que tens, em vez de ir à causa da questão, o que é que aconteceu? Como é que estavam as tuas emoções na altura que adoeceste? Qual era a fase da vida em que estavas? Ai, Patrícia, se calhar até estava com um atrito pessoal, com uma discussão, com uma relação desagradável, onde eu não me sentia bem, onde eu não me sentia amada. Pois é, estás a ver onde é que vem toda a estrutura? Portanto, é importante isto. Também é importante, nesta autoliderança, que tu giras o teu tempo, que analisa o teu tempo para aquilo que é importante para ti. E, claro, para tu saberes o que é importante para ti, tu tens de ter feito um trabalho prévio. É essencial tu saberes o que é que tu queres. O que é que tu esperas da vida? O que é que tu esperas do próximo ano? O que é que tu esperas do próximo mês? O que é que tu esperas da próxima década? Aquilo que tu estás a colher hoje, tu não semeaste ontem. Tu semeaste há 1 ano. Tu semeaste há 5 anos. Pensa na lei natural da vida. Mete-se umas sementes de abóbora. Ela tem um tempo de crescimento. Se tu meteres umas sementes de macieira, ela tem um tempo completamente distinto. Se tu meteres uma semente de um caroço de uma azeitona e vai dar uma oliveira, ela tem um tempo completamente distinto também. Então repara, o que é que tu estás a semear hoje? O que é que tu estás a semear hoje? A colheita é obrigatória, o plantio é que é opcional. Tu podes escolher ou não plantar aquilo que tu queres verdadeiramente. Porque colher tu vais escolher. Porque se tu não plantaste para ti, tu vais colher aquilo que o vizinho plantou. Porque alguém está a plantar neste momento da tua vida. Alguém está a plantar neste momento da tua vida. E então, e tu? O que é que tu tens feito? O que é que tu tens plantado? Ai, Patrícia, não tenho plantado. Vivo muito tempo ocupado a olhar pelos outros. Olhar para a minha família. Olhar pelos meus filhos. Estive numa relação que, pronto, não deu certo. Tive muito tempo a olhar para os meus pais.
Tu não calculas a quantidade de vezes que eu ouço pessoas dizer isso. Os meus mentorados dizem isto muita vez. E por isso é que é importante tu teres um mentor que te ajude a reprogramar, te ajude a reformular esses pensamentos que tu tens, que te geram emoções e que tu imprimiste em ti. Agora, tu precisas retirar este processo de retroceder, de andar para trás, para que tu te possas autoliderar. Ele é desafiador. E pode demorar uma vida inteira se tu não tiveres o apoio certo. Entendes? Pode demorar uma vida inteira. Portanto, eu pergunto, o que é que tu queres? Tu queres verdadeiramente ficar nesse sítio onde estás? Ou tu queres liderar-te? Ou tu queres começar a trabalhar em ti próprio? Tu queres avançar? Tu queres ir chegar mais à frente? Tu queres efetivamente libertar-te disto? Porque isto é importante. Para tu liderares, para tu te autoliderares, é importante que tu faças este caminho. Sim? E claro, o autocuidado, a forma como tu olhas para ti, a forma como tu te cuidas. Aliás, o tempo que tu dedicas a ti próprio. Tu és... Eu defendo muito. Eu primeiro. Tu não calculas a quantidade de vezes que as pessoas me atacam cada vez que eu digo eu primeiro. O que é certo é que sou eu primeiro. É isto que eu defendo, é isto que eu acredito. Se eu não tiver, eu não posso dar. Se eu não tiver dinheiro, eu não te posso dar dinheiro. Logo, se eu não tiver amor, eu não te posso dar amor. Se eu não tiver confiança, eu não te posso dar confiança. Se eu não tiver coragem, eu não te posso dar coragem. Se eu não tiver conhecimento, eu não te posso dar conhecimento. Se eu não tiver resultado, eu também não te posso dar resultado. Portanto, efetivamente, tu só dás aquilo que tens. Portanto, para de querer dar aos outros coisas que tu não dás a ti próprio. Isto é super importante que tu percebas, tu aceites e que tu integres. Sim? Portanto, bora lá entrar nessa a partir de agora. Podes começar já na tua alta liderança a fazer um like aqui no vídeo, a subscrever o canal caso ainda não tenhas subscrito e a acompanhar-me aqui, porque eu estou cá 3 vezes por semana, sempre no horário certo para te acompanhar. Sim? Bora lá entrar em ação.